Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos! Nosso giro de notícias e informações sobre economia, empresas, bolsa de valores, sempre com um bom café arábica, o café especial. Vale a pena você experimentar esse mundo novo, aromas, sensações e qualidade. Experimente. O Henrique Breda fez um post semana passada, se não me falha a memória, dizendo o seguinte, que em 10 pregões de 2022, os estrangeiros já entraram com 11 bilhões de reais no nosso mercado acionário brasileiro. As empresas estão voltando para as mãos dos seus legítimos donos, disse Breda. Eu acredito nisso. Segue forte o fluxo comprador de estrangeiros na Bolsa. Os nacionais indo para a renda fixa e os estrangeiros comprando Bolsa de Valores. É assim, os mais preparados sempre vão ganhar dos despreparados. Outra notícia importante, a Microsoft anunciou a compra da Activision por quase 70 bilhões de dólares. Impressionante, né? A Microsoft anunciou a compra da Activision por quase 70 bilhões de dólares. No dia 18, né, eles anunciaram que fizeram a aquisição dessa empresa que atua no setor de games. É uma empresa bastante conhecida quando os assuntos são relacionados a jogos. Eles publicam uma franquia famosa nos Estados Unidos, a Call of Duty, e a transação foi avaliada em quase 70 bilhões de dólares. De acordo com a Microsoft, o acordo realizado foi totalmente em money, dinheiro, não envolveu troca de ações nem nada, só cash. Só dinheiro, no valor de 68,7 bilhões de dólares, incluindo o preço das ações da Activision, avaliado a 95 dólares durante a compra. Muito bem, coisa de gente grande, né? Coisa bonita, né? Eu acho bonita essas operações. 70 bilhões de dólares adquirindo uma empresa de games. Muito bom. Os jogos são a categoria mais dinâmica e empolgante em entretenimento em todas as plataformas hoje, disse o CEO da Microsoft, Satya Nadella, em nota divulgada à imprensa. E esse setor vai desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de plataformas do metaverso. Então, notícias aí dadas em primeira mão pela Microsoft. E aí o que é que vale nós raciocinarmos aqui? Ano passado, aquela nossa empresa, Magazine Luiza, comprou por 1,2, 1,3 bilhão a Kabum, empresa do setor de games. E esse ano anunciou a constituição de um fundo para fazer investimentos em desenvolvedores de games. Então essa é uma área que o Magazine Luiza está investindo, já investiu e vai continuar investindo. Ok? Games. Microsoft pagou 70 bilhões de dólares numa empresa de games, ok? Magazine Luiza, games. Pra gente entender, né? Pra gente entender. Bom, outra coisa interessante, né? Alguns economistas ligados aos candidatos estão começando a ter coragem de abrir a boca e se posicionar sobre algumas ideias que eles pensam, né? E o Nelson Barbosa, que é muito ligado ao PT, declarou que será preciso aumentar o gasto público em 2023. E nessa afirmativa, ele disse que o mercado vai precisar aceitar a flexibilização do teto dos gastos públicos. Afinal de contas, é necessário mais investimento para fazer frente às necessidades provocadas aí pela tragédia que foi a pandemia, que machucou bastante as pessoas e a própria economia como um todo. Eu sempre que ouço essas coisas, ouço de forma respeitosa, procuro ler, reler, mas eu diria que isso é lixo, o que o candidato aí a ministro da Economia do PT está falando. Beira a cretinice dizer que é preciso romper o teto dos gastos públicos. Isso é de um cinismo
atroz, cinismo atroz. Cabe à sociedade dizer não, cabe aos empresários dizer não. Mas não é verdade que está precisando de injeção de recursos nos setores mais diversos, auxílios para as famílias menos favorecidas? Sim, isso é verdade, já devia ter acontecido numa proporção maior. Já devia ter acontecido numa proporção maior. E precisa acontecer, de fato, é verdade. Tem gente passando fome, tem gente na miséria total, muitos negócios quebraram e sem socorro, né? E isso precisa ser revertido, isso precisa ser mudado. Os países que têm mais dinheiro fizeram isso, a Europa, a Ásia, os Estados Unidos fizeram isso, socorreram os menos favorecidos. 20 trilhões de dólares foram despejados no mercado. Aqui a gente tentou fazer alguma coisa, mas lidando com muitas dificuldades. Por outro lado, o que é que o Brasil realmente precisa? E aqui eu vou deixar alguma coisa só para você pesquisar e procurar se qualificar do ponto de vista de conhecimento. O Brasil, de fato, tem um orçamento público engessado. Quase tudo do que o Brasil arrecada é para custeio. Custeio da máquina pública e para despesas previstas na Constituição. Quase todo o orçamento brasileiro está engessado. Pois bem, qual é o problema? É romper o teto dos gastos para sobrar mais dinheiro, para ter mais dinheiro para investimento e endividando-se, porque ter mais dinheiro é o quê? Se endividar, contrair dívida, emitir dívida, ok? É assim que eles estão dizendo. É isso que eles estão dizendo quando vão romper o teto dos gastos, que eles vão contrair mais dívida. Você já está numa situação difícil, você já está devendo, você que está me escutando. Aí você vai contrair mais dívida para continuar sobrevivendo. Você acha que isso tem alguma chance de dar certo? Me responda, comenta aqui. Tem alguma chance de você ter sucesso já endividado, contraindo mais dívida? Comenta aqui. É isso que o governo quer fazer. É isso que fez a Bolsa cair no ano passado, quando se discutiu quebrar o teto dos gastos públicos. E é isso que agora o economista ligado ao PT está abrindo a boca para falar essa bobagem. Isso é aceitável? Não, não é. Ah, vai aumentar imposto. Bom, aí temos que ir para a rua manifestar, né? Temos que ir para a rua manifestar porque não se pode tolerar mais R$1 de imposto no Brasil. Não se pode tolerar mais R$1 de imposto no Brasil. Há de se tomar as ruas e derrubar o governo que quiser fazer isso. É isso que a gente precisa fazer. Não se derrubou a Dilma com as manifestações, se faça novas manifestações para derrubar aquele governo que descaradamente disser que precisa aumentar impostos. Mas Clóvis, faz o quê? Bom, aí agora eu vou lhe dar informação que essa é para você estudar e pesquisar. O Brasil precisa utilizar uma ferramenta que muitas empresas utilizam. Seu defensor é o nosso professor Vicente Falcone, né? Vicente Falcone, depois pesquise quem é Vicente Falcone. É uma pessoa que tem importância muito grande para a história de sucesso do Jorge Paulo Lema, tem uma importância muito grande para a trajetória de sucesso do Jorge Gerdau, entendeu? Então estude quem é Vicente Falcone, descubra quem é ele. E o professor Vicente Falcone defende já há algum tempo, e isso é adotado por empresas, mas ele defende que isso seja adotado nos governos. E isso precisa de uma alteração constitucional. O que ele defende é que seja utilizada uma ferramenta chamada Orçamento Base Zero. Orçamento Base Zero. Mas o que é esse Orçamento Base Zero? Bom, aí, com o Orçamento Base Zero aprovado, que tem que mexer na Constituição, eu acho, para aprovar ele, o seu uso, eu desmonto todas as obrigações estabelecidas constitucionalmente. Eu desmonto todas as despesas que compõem o orçamento público. Tudo vai a zero, por isso orçamento base zero. Entendeu? Então aquele orçamento que se discute todo ano, né? E aí sobra um dinheirinho, um pouquinho para investimento, aquele orçamento vai a zero.
todas aquelas contas caem. E aí faz o quê? Aí, a partir do momento que você zerou as suas contas, você vai ver quanto você arrecadou ou quanto você vai arrecadar no ano e vai distribuir isso pela máquina pública, de acordo com a disponibilidade do recurso. Veja da seguinte maneira: você recebe o seu salário e aí você vai distribuir o seu salário de acordo com os gastos que o seu salário comporta. Pronto. Não pode haver dívida. Você vai viver com o que você ganha. Para aumentar despesa, você tem que ter mais receita. Acabou. É simples. Então, o orçamento base zero é exatamente isso. Você fazer uma revisão profunda dos seus custos, eliminar tudo que não comporta dentro da sua estrutura orçamentária, da sua capacidade de arrecadação de recursos. Então é isso que define um orçamento base zero. Uma metodologia simples de controle financeiro, cuja característica central é essa: iniciar o planejamento orçamentário do zero. Eu não tenho nenhuma obrigação. Ponto. Eu tenho aqui do lado a cesta de dinheiro, do outro lado eu tenho despesas que eu vou precisar realizar, mas só vou realizá-las se eu tiver o dinheiro. E aí eu vou cortar tudo que for supérfluo, eu vou cortar tudo que não puder ser apropriado por essa receita que eu tenho, por essa minha capacidade de arrecadação. Os orçamentos anteriores não vão exercer nenhuma influência no meu planejamento a partir do momento que eu estabeleço o orçamento base zero. Ah, mas no ano passado gastou-se tanto com a educação, tanto com saúde, tanto com o judiciário. Não interessa mais. Não interessa. Agora é outra realidade. Ah, mas o que é que eu vou fazer com os funcionários que ali estão? Vamos enxugar. Vamos ter que mudar a lei para permitir a demissão de funcionário público. Simples assim. Eu vou ter que reduzir o meu quadro funcional para me ajustar ao orçamento. As empresas não fazem isso? Fazem. Por que o governo não pode fazer? Que loucura é essa? Que sandice é essa? E por que a gente assiste essa loucura calados? Nós é que pagamos isso. Nós é que pagamos isso. Então, ficar calado não é uma opção inteligente. Não é uma opção inteligente. Então, para mim, essa é a grande revolução para se implantar no Brasil. Orçamento base zero. Respeitando-se o teto de gastos públicos, orçamento base zero, e com isso eu só vou gastar o que eu arrecado. Nem R$1 a mais. Tudo mais eu vou ter que ajustar em função disso. Ah, eu tenho que reduzir as despesas no judiciário, reduz. Vou ter que reduzir as despesas no legislativo, reduz. Fundo partidário, reduz. Emendas parlamentares, reduz. Ora, mas eles não vão querer. Mas quem são eles? Não são os servidores públicos? Não são aqueles que são pagos com os impostos da sociedade brasileira? E por que a sociedade brasileira diz que não está afim mais de pagar isso? A sociedade brasileira precisa despertar da sua sonolência eterna, eternamente em berço esplêndido, Precisa acordar e aí dizer que não quer mais, que não aceita mais e que o jogo precisa mudar. Se a sociedade não despertar para isso, vamos continuar desse jeito, porque eles não têm interesse em mudar absolutamente nada. Seja de direita ou de esquerda, zero de interesse em mudar o que aí está. Porque aí o que aí está muito bom para eles há décadas. Então eles não querem a mudança. Quem precisa querer a mudança? Você, eu, nós, é que precisamos querer a mudança e exigir a mudança. Aí é uma questão de cidadania. Mas a resposta que eu tenho para dar a vocês é essa: orçamento base zero.
É isso que precisa ser adotado no governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais. E gastar apenas o que se arrecada. Se não consegue arrecadar, não gasta. Ah, mas a máquina, vou ter, sei lá, 100 milhões para pagar uma folha de 200 milhões. Demita e traga a despesa para 100 milhões, porque se você só tem 100 milhões, você tem que enxugar. Simples assim. Isso as empresas fazem. De novo, por que é que os governos não podem fazer? Não me parece lógico, não me parece razoável. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.